Estamos de volta com o programa Em Destaque. E a matéria que você vai assistir agora, nós gravamos lá no restaurante Le Triskel, que é um pedacinho da França em Indaiatuba. Batemos um papo super gostoso com Gilles Mourier e falamos sobre gastronomia francesa. Então, a partir de agora, venha conosco para o Le Triskel Bistrô. Olá! Hoje o programa Em Destaque está aqui no Le Triskel, porque a nossa pauta é gastronomia francesa. E é claro, eu vou falar com o Gilles, que é o proprietário do restaurante e também entende muito de gastronomia francesa, não é, Gilles? Obrigado, Vânia. Espero que sim. Você é filho de franceses, mas é nascido no Brasil, né? Embora tenha cidadania francesa, você é nascido no Brasil. Exatamente. O que seus pais faziam aqui quando você nasceu? Meus pais trabalhavam. Eles vieram na verdade, pro Brasil meu pai e minha mãe chegaram em 1951, eles eram um casal de jovens. Meu pai acho que tinha 27 anos, minha mãe 26, engenheiro. Meu pai veio por uma multinacional francesa, né, para passar 4 anos e depois ele acabou renovando o contrato, aposentou no Brasil. Então ele passou a vida inteira como um expatriado francês. Nisso nasceu minha irmã, nasci eu. Mas a gente sempre foi criado dentro da cultura francesa, quer dizer, em casa se falava francês. Até o terceiro colegial, estudei num colégio onde as aulas eram ministradas em francês, né? E depois acabei você morou na França? Morei, também, e aí depois, anos, sim, né? depois eu tenho, de um primeiro casamento, eu tenho 2 filhas com uma francesa, filhas que nasceram no Brasil, que nem eu, mas depois voltaram para a França. Eu fui. E vivem lá. Eu fui morar na França justamente para estar próxima delas na fase que elas eram pequenas. Depois voltei, enfim. E vivo a cavalo em cima dos 2 países. E hoje, Gilles, você é mais francês ou é mais brasileiro? Eu acho que eu sempre fui um pouquinho mais brasileiro. No futebol, Brasil-França, eu torço para o Brasil. Gosto muito da França, adoro ir para a França, morei lá, mas apesar da violência, que o Brasil tem muita violência, é o lado triste do país, né? Eu acho que quando a gente nasceu nesse chão, a gente tem muito carinho por aqui, a gente sente muita falta, né? Eu acho que a melhor coisa é viver no Brasil comendo coisas francesas. Então vamos fazer o seguinte, vamos provar? Bom, eu adoro escargot. Agora, eu não sei se eu como ele do jeito certo, né? Como é que é esse daqui? Essa pinça é para você não se queimar ou pegar a concha, né? E eu posso pegar ela Você vai pegar assim, você toma cuidado, porque senão, que nem nos filmes, o escargot vai para a mesa do vizinho, né? Vai assim tá a forma correta? Assim está correto. Você vê que quando você larga a pinça, ele já trava. Tá. Então, aí é assim mesmo? Isso. Aí você vai buscar o bichinho, né? Nossa, um molusco. Gente. Isso aqui é bom demais. Esse molhinho, então, é um molho o que é? Um azeite? Em francês chama manteiga de escargot. Então, é o molho que é a base de manteiga. E quando a gente fala, faz uma manteiga de escargot que pode usar para botar em cima de uma carne, um molho maître d'hôtel é com manteiga de escargot. A manteiga de escargot não significa que tem escargot dentro da manteiga, não. É a manteiga que é usada para comer o escargot. Manteiga, alho e salsinha, um pouquinho de erva doce, mas bem de leve assim, e só. Que é a beurre d'escargot, né? É isso? Beurre d'escargot, isso. Então, beurre d'escargot. E vai muito bem com vinho branco. Né? Nossa, é muito bom isso. Muito bom. E você vai comer o quê, gente? Eu vou comer mariscos, né? O francês gosta muito de frutos do mar. E é uma entrada meio análoga ao escargot. É um marisco preparado com a manteiga de escargot, né? Um marisco fresco, e ele vai depois para o forno gratinar, que nem o escargot gratinou, certo? Com manteiga de escargot, um pouquinho de farofa de farinha de rosca, né? Para dar essa gratinada, mas o tempero, e aí o que puxa para o iodo, né? Enquanto aqui vai puxar para um gosto mais terroso, vamos lembrar que o escargot é um animal que está muito próximo da terra, né? Aqui vai puxar para o iodo, porque é mar, né? Tá. Então são sabores bem diferentes com o pano de fundo, que é a manteiga de escargot, que é... Gilles, você foi criado na tradição, na cultura francesa, né? Do que você mais sente falta dessa cultura ou do que você tinha quando criança que você não tem mais agora?
Olha, como criança, sempre fui uma criança que não teve acesso a todas as coisas gostosas da França, porque a gente morava no Brasil e numa época, inclusive, em que não tinha todas as importações que tem hoje. Hoje, para quem tem dinheiro, então, você vai na Santa Luzia e você compra os mesmos queijos que tem na França, só que a preço de ouro, né? Agora, o que eu mais sinto falta são os queijos, sim. Os queijos da França... É verdade que tem mais de 5.000 tipos de queijos na França? Será que é 5? Não sei se é 5, mas que há mais de 1.000 com certeza. 1.000 ou 2.000, eu diria que são 1.000 ou 2.000 os queijos diferentes. 5.000, não sei, eu não sou especialista também para te dizer, mas é um número bem grande, é o que mais tem no você São sente Queijo. falta? E não dos 5.000, mas... Mas de uns bons 30 eu sinto falta, sim. Não, o emmental, a gente tem emmental, mas aqueles queijos que são mais perecíveis, de chefe, né? Queijo de cabra, mas queijos que rapidamente viram estrago, eles não importam, porque Claro. acaba não estragando bateu, e tudo, né? Então mas o queijo seria o primeiro a grande coisa que Bom, falta. agora que chegaram os nossos pratos, né? Vamos lá. Você vai comer carré de cordeiro. Eu vou comer um carré de cordeiro, exatamente. Eu vou comer uma lagosta Uma lagosta, um molho thermidor, que está acompanhada de um risoto de arroz negro. Que é delicioso. Não é tipicamente francês, mas está justamente dentro da cultura do restaurante nosso aqui, que é de pegar alguma coisa de francês e adaptar com uma coisa mais contemporânea. Risoto de arroz negro está super na moda, o pessoal gosta muito, pede, então a gente fez essa composição, né? E esse molho na lagosta, ele combina muito bem. Ele vai um pouquinho de mostarda Dijon no molho, que dá essa acidez, que dá essa coisa gostosa no... E o seu carré está O meu carré, ele é um molho de carne de cordeiro, né? Acompanhado de cuscuz marroquino. No cuscuz marroquino, embora seja a origem do Marrocos, né? Incorporou na cultura francesa, né? O francês gosta muito do cuscuz. Não confundir cuscuz marroquino com cuscuz baiano, né? Sim. Que, na verdade, são coisas que têm a mesma origem. Quer dizer, na verdade, o que é o cuscuz baiano? O escravo que veio da África, ele pegou a farinha que ele tinha aqui e tentou fazer uma coisa parecida, mas o cuscuz original seria esse de farinha de trigo mesmo. Né? Certo. E fora isso, uma das coisas que é muito comum na culinária francesa é o pato, né? O pato, foi. Né? Qual a diferença do confit de pato e o magret de pato? Então, o pato, os dois grandes ícones do pato são esses pratos que você falou, confit e magret. Né? Tem duas diferenças. Primeiro que são duas partes diferentes do pato. O confit não é uma parte, é que para fazer o confit se usa a coxa e sobrecoxa do pato. Né? Mas o que tem que se lembrar é que o pato é uma carne bastante dura. Né? Então, o confit é uma técnica de cocção, cozinhar-se em baixa temperatura durante horas e horas. Enquanto você vai comendo que senão vai esfriar. E o que acontece? Primeiro que o confit de pato e o magret é feito a partir de um pato específico francês, que chama pato mulard. O mesmo pato que vai ser usado para fazer o foie gras. Que depois, numa outra oportunidade, a gente pode vir a conversar sobre o foie gras também, se você quiser, que eu sou um grande fã do foie gras. E defensor do foie gras, apesar de todas as controvérsias, e explicarei e legitimarei o foie gras numa outra oportunidade. Você quer defender o foie gras? Quero, sim. Dentro da gordura, baixa temperatura significa alguma coisa... Eu não sou um grande especialista em técnicas de cocção, mas é entre 60 e 70 graus, um valor entre... Certo? E vai cozinhando lá durante horas e horas e dá uma textura de carne mais mole. O equivalente na nossa cultura brasileira seria a costela do churrasco. A costela é uma carne gordurosa, a gente bota ela bem no comecinho do churrasco para cozinhar. Ela cozinha umas 4 horas, porque o churrasco bem feito demora umas 4 horas, certo? Então você bota ela bem no começo e vai comer no final do churrasco, né? E o que você fez? Você deixou na parte alta da churrasqueira, baixa temperatura, cozinhou dentro da gordura e você tem aquela textura que se desmancha. Uma costela bem cozida, ela vai desmanchar assim. Só que em vez de ser costela de boi, vai ser um pato que tem o gosto do pato.
O magret, já ele é usado grelhado como uma carne normal. Então, como é uma carne dura, tem que usar mal passado. O que parece o magret? Como é um pato que serviu para engorda, ele tem bastante gordura, o magret parece uma picanha. A carne do pato é vermelha escura, que nem a picanha, e vem uma camada de gordura sobre o peito, o magret é o peito do pato, vem uma camada de gordura. A peça até parece uma picanha, a peça é compridinha assim e uma camada de gordura assim por cima. Né? Então, quem olha assim fala, é uma mini picanha. Né? E, que nem uma boa picanha, que tem que ser mal passada, o magret também tem que ser mal passado. Né? E cortado fino, porque senão vai ser uma carne dura. Aí depois a gente brinca com o molho, bota esse molho pode ser um molho com a base de frutas, tem trocentos molhos diferentes que você pode usar para fazer os molhos. A culinária francesa, a base dela são os molhos, né? Molho de carne com... Aqui no Triskel, vocês têm, além dos pratos típicos franceses, como a gente está falando do carré, da lagosta, do pato, do foie gras, do coq au vin, né? Você tem também a sua linha de massas, né? Que já é um misto aí de uma culinária italiana, alguma coisa assim, que é para agradar mesmo, né? Esse paladar do brasileiro que gosta dessa mistura, né? Exato. Massas é incontornável. Não é uma grande especialidade da culinária francesa, mas no Brasil não tem como não ter massa. O brasileiro, nós temos uma influência italiana. Eu mesmo que fui criado em São Paulo, tenho uma influência italiana fortíssima. E não tem que ter massa, tem que ter risoto. O risoto, num restaurante na França, você vai achar risoto, mas vai ter um risoto. Né? No Triskel eu vou ter muito mais por causa da demanda local. Então, a gente tem os grandes ícones franceses, mas ao mesmo tempo tem que agradar os clientes. Os clientes têm que comer o que eles têm que se sentir felizes. Então, a gente brinca com isso. Em vez de servir minha lagosta com uma batata, por exemplo, que é tipicamente francês, eu vou acompanhar com risoto. Você vai ter todo o prazer da lagosta e o prazer de ter o risoto que está na tua cultura. Uma delícia, por sinal. Né? Merci. Além disso, o francês, ele come bastante miúdos, né? Ele tem essa relação íntima aí com os miúdos dos animais, né? Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux, entraînés par la foule. Um dos ícones, né, da culinária, da gastronomia francesa é o crème brûlée. O que é o crème brûlée? Crème brûlée, tecnicamente falando, é um creme catalão, que da Catalunha para a França é um passinho assim, desse tamanho, né? Aliás, eles querem ser independentes agora, talvez até eles queiram ser franceses, não sei. Será? Mas enfim, a cultura é muito próxima lá, né? Então, nós franceses pegamos o creme catalão, certo? Jogamos um açúcar por cima e queimamos, né? Sim. Na França... E é um contraste delicioso, né? É muito bom, porque dá o crocante, tudo, né? E na França, quando você pede um crème brûlée, ele vai vir tal qual. O garçom vai retirar de uma geladeira, vai te montar ele num bistrô, né? Ele tal não qual. vai queimar Não vai queimar ao vivo. Não. Né? Porque aqui no Brasil tudo é melhor, certo? As nossas pizzas são melhores que na Itália e nossos pratos franceses são melhores. Até nossos japoneses são melhores do que no Japão. Eu adoro comida japonesa, né? Mas enfim, eu achei por bem de queimar aqui na frente do cliente, que acho que dá uma graça, dá um charme. Então e a gente fica quentinho, né? Fica então, quentinho, fica dá um glamour e dá um carinho todo especial. E esse creme catalão é um creme de baunilha, é isso? É um creme de baunilha com baunilha natural, não é blim 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 de gotas, não. É aquela fava de baunilha que é usada para temperar o leite e depois fazer o... Tá. E uma sobremesa que eu adoro são os profiteroles, né? Que também são muito característicos, né? Sim, é uma coisa engraçada, porque o profiterole nada menos é do que uma carolina, né? Sim. Mas na França chama-se profiterole, né? E
E é uma sobremesa simples, porém muito gostosa. Não é porque as coisas não precisam ser complicadas para serem gostosas. Essa combinação, né, do sorvete de creme. É que sorvete, né, de creme, com a calda de chocolate de caramelo. Calda de caramelo. Da Carolina, com essas lascas de amêndoas que vocês colocam, realmente... Fica muito gostoso. Né? Assim, é gordice pura, tá? Mas é uma delícia. Eu realmente gosto muito. E gostei muito de conversar com você hoje no nosso programa. Merci. Né? Eu ainda vou te pegar de volta para conversar do foie gras. Nós e a gente vamos vai fazer um especial de foie gras, só para o Gilles fazer a sua Aí a gente bota um defesa. belo foie gras aqui e eu vou explicar tudo sobre o foie gras. Que, aliás, eu nunca comi o foie gras puro, mas tem um patê de foie gras que vocês fazem aqui. O que você chama de patê de foie gras, exatamente, é o foie gras puro, né? Que é que é maravilhoso. E eu quero ressaltar que eu sou extremamente defensor dos direitos dos animais. Eu adoro os animais e eu vou explicar para que quando é feito com consciência, quando é feito como na França, onde tem uma legislação que explica como fazer, o animal não sofre. Mas isso, por que ele não sofre, eu vou contar. Agora, pode ser feito como é feito na China, na Polônia, em países e mesmo em alguns lugares do Brasil onde não há legislação. O problema não é o foie gras em si, é a falta de legislação. Porque se criar o animal, engordar o animal da maneira correta, ele não sofre. Certo? Esse é o grande... Mas e eu não quero que o animal sofra. Esse é um assunto para o nosso próximo programa. Gilles, Tá bom. muito obrigada. Foi um prazer estar com você aqui no Triskel, né? E estaremos juntos numa outra oportunidade. Merci. E você gostou do nosso programa de hoje? Que bom, porque ele é feito com muito carinho. Então fique ligado, na próxima sexta-feira, às 9 horas da noite, tem mais um Em Destaque, especialmente para você. Até lá!